Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui de novo. Conforme prometido, eu ia fazer uma live de acordo com o tema mais votado no grupo. Bem, o tema mais votado no grupo foi traumas, né? Parece que eu dei 7 a 8 opções e foram traumas. Bem, meu nome é Sérgio Cavalcante, eu sou psicanalista, né? Com essa cara de garoto, mas já vou fazer 49 já já, né? E é, é um tema que parece complexo, mas ele é simples dentro da área da psicanálise, tá? À medida que você reconhece, né, de que o trauma é mais um algo, né, que é do senso popular. Na verdade, o que a gente costuma tratar como trauma, tá, é a dificuldade, tá, de digerir ou processar determinado evento. Tá? Esses eventos podem ser diversos, como abuso sexual, pode ser negligência da mãe, ou agressividade familiar, sentimento de inadequação, indiferença. Mas por que é algo que não consegue ser digerido? Né? Vamos imaginar aqui em que eu, adulto, eu consigo, né, mesmo que eu não seja um especialista, limpar um peixe. Né? Eu vou tentar ali, até ir acertando, vou botar um vídeo no YouTube, tal, vou limpar o peixe, vou tirar as tripas e tal. Por quê? Porque minha mente já tem a capacidade cognitiva, né, por eu ser um adulto, de digerir aquilo ali, né, processar aquilo ali de forma mais fácil. Né? Então, quando se diz que a maioria quase absoluta dos traumas vem da infância, é devido a isso. Porque nessa fase da infância, dificilmente, tá? Dificilmente não, é complicadíssimo, tá? A criança processar, porque ela ainda está na sua formação do superego, ainda está ainda muito no ego, né? Que a criança é muito, né? Eu quero, né? Me dá, né? E ainda está muito nessa fase ainda de ter dificuldade de processar o não. Né? Está muito acostumado com o sim. Né? Mas tem casos, tá, em que isso é normal numa criança, mas ela consegue perceber uma situação em que a mente dela não está pronta para processar, mas não enxergar aquilo como um trauma. Então, o que é o trauma? O trauma é exatamente o que falei no início. É quando você não consegue processar. Por exemplo, tem uma experiência que contam, né, é verídica, tá? Contam, mas é verídica. De Sigmund Freud, ele tinha um sobrinho chamado Ernest. E o Ernest, ele, olha só, com um aninho, ele conseguia processar o trauma da ausência materna. A mãe, por vezes, o deixava sozinho, né? E, por vezes, estava com ele. Só que ele era muitíssimo apegado a essa mãe. E aí Freud começa a observar que essa criança, ela imediatamente após a saída da mãe, ela pega um carretel, uma linha, não lembro se é linha ou corrente, tem muito tempo que eu vi isso, e começa a atacar a linha assim que a mãe sai, né, com o carretel amarrado, e falar a palavra for, né? Em que, com criança, lógico, não sabia pronunciar direito, então Freud interpretou aquilo como força, que quer dizer não está aqui.
ou já foi. Só que Freud, ele matou na hora... Matou não, né? Ele começou a se indagar. Na hora que a criança puxa de volta o carretel e fala dá, que a palavra dá ele pronunciou corretamente, que quer dizer, agora está aqui, agora voltou. Né? E ele começou a observar que quando a mãe estava perto, a brincadeirinha do for, dá, não acontecia. Então ele começou a observar o psiquismo dessa criança, né, de mecanismos de defesa. Ele chama a mãe, que é a irmã dele, para presenciar o ato, e a mãe não consegue presenciar porque quando ela está presente ele não faz. Mas quando ela sai, ele imediatamente é observado pelo tio, a brincadeirinha do for, e daqui a pouco, já, está aqui, não está aqui. Ora, simbolicamente, Freud detectou, né, que observou, melhor dizendo, de que aquilo poderia ser algo simbólico. E que esse algo simbólico provavelmente seria a mãe. Por quê? Porque se ele era tão apegado à mãe, por que ele, quando a mãe saía, como qualquer criança normal, que é muito apegada à mamãe, não chorava? E ele começou a observar que essa criança, imediatamente à saída da mãe, ele já começava no fordar. Isso fez ele entender e decifrar, né, que esse procedimento criado pela criança, né, era um procedimento de lidar com a dor da ida for, não está aqui, e dar, já voltou. Mas aí talvez você pergunte, pô, por que essa criança então não ficou com o carretel na mão? Que é ele que é a mãe está ali agora. Não, olha que gozado, olha que curioso. Né? A criança, ela queria inconscientemente, lá no seu psiquismo, trabalhar a própria dor. Então, ele tinha que experimentar a ausência. Então, ele experimentava a ausência. Só que ali, ele se colocava no lugar de controle da ausência quando ele fazia o ato do dar, trazer de volta. Então, ele encontrou um meio de, simbolicamente, representar a mãe pelo carretel e ele se pôr à prova na dor, quando ele despede dela, não está aqui, e suportar essa dor, né, emocional e trazer de volta na hora que ele quer. Então, quer dizer, na mente dessa criança, foi observado que essa criança teve uma percepção do trauma incrível para a sua idade. Ela soube lidar com o trauma. Então, Sérgio, você quer dizer que tem pessoas que, mesmo na infância, uma atitude disfuncional da família pode não virar um trauma? Sim. Sim. Tudo vai da capacidade de processar o que foi feito. Entende? Então, tem pessoas que passam por negligência, né? Mas vivem uma vida normal, sem o trauma, que o trauma se torna uma doença, né? Uma vez que não tratado e detectado, né? E o difícil de detectar é porque o trauma ele é algo suprimido, né? Porque a criança ela não quer lidar com aquilo. Então, para onde ela vai jogar aquilo? Ela elimina aquele acontecimento, tá? E introverte, ele suprime, ele reprime. E nesse momento que ela faz isso, ela nada mais está fazendo do que alimentar o trauma. Por quê? Porque esse trauma, ele não foi embora. Ele está ilhado, ele está paralisado nesse setor do cérebro, aonde a criança decidiu guardar. E esse trauma começa a afetar a vida dela.
Mas olha o difícil de uma pessoa querer se tratar de um trauma, a dificuldade é essa. É porque ela não reconhece ser um trauma, na maioria das vezes, porque ela tocou a vida, ela conseguiu suas conquistas materiais, ela conseguiu formar a sua família, né? Ela conseguiu ter uma casa própria, um carro, um bom emprego. Então, eu não tenho trauma nenhum. Sou uma pessoa totalmente normal. Só que ela não observa que tem atitudes que ela, às vezes, não sabe de onde vem, né? Porque o traumatizado, ele repete padrões, enquanto não tratar do trauma. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa com um trauma de dependência afetiva, né, que se envolve num relacionamento tóxico, olha, enquanto ela não tratar o trauma, ela pode conseguir se livrar. Ela vai sempre ser dependente afetiva e vai ser o famoso dedo podre. Já viu aquele negocinho dedo podre? Pô, eu tenho dedo podre, eu só escolho homem ruim. Não, não é, né? É que existe um trauma ali instaurado. Existe um trauma ali guardado na cabeça dela e de dependência afetiva, mas ela, por conseguir tocar a vida, acha que não existe. Mas não consegue se desvencilhar de relacionamentos em que acabam por abusá-la. E ela suporta, porque a dependência afetiva faz com que a pessoa seja agradadora, né? Tenha medo de abandono, né? Principalmente se o trauma for de abandono, né? Tenha medo de ficar só, né? Então, aquele trauma, ele acaba aflorando. Mas enquanto a pessoa não perceber de que esse dedo podre não existe, de que isso nada mais é uma manifestação do seu psiquismo ativando o trauma que ela eliminou, ou pensa ter eliminado, né? Jogou de canto, vamos dizer assim, né? Usar uma palavra mais compreensível, aquele trauma não foi processado. E isso adoece. Porque você imagina uma pessoa, né? Por exemplo, eu vou contar um fato aqui conhecido, né? Mas ainda que fosse fictício, acontece, tá? Eu tive uma vizinha, que essa vizinha só se envolvia em relacionamento ruim. Os 3 últimos dela pareciam que eram trigêmeos, né? Que além de parecidos, ela escolhia homens parecidos fisicamente, né? Ela conhecia homens também, né? Os relacionamentos dela com esses 3 últimos, os homens não eram só parecidos fisicamente, né? No rosto, mas eram parecidos também nas atitudes, né? Eram abusivos, eram tóxicos. E cada término era uma choradeira, era um desespero, era surto psicótico, era grito, era quebra-quebra dentro de casa sem ninguém em casa, ela quebrando as coisas porque não aguentava, sabe? E pedia ajuda, e pedia socorro, e pedia. E eu, na época, ainda não estudava nada na área da saúde mental, mas eu observava aquilo e na minha cabeça, né? Preconceito vem logo, né? Pô, que louca. Ai, qual é o conceito normal? Pois bem, então, hoje eu entendo de que o que acontecia com ela. Né? Ela repetia padrões por causa do trauma. E o trauma chegou a adoecê-la a tal ponto em que ela, né, não se relacionou mais. Não se relacionou mais. E ainda aprontou para mim, né? Eu casado, ela numa discussão com uma irmã minha, ela tinha me chamado para ir consertar o computador dela, na época eu trabalhava com informática, fui lá consertar o computador dela, e eu ainda cheguei em casa e contei para minha mulher, essa mulher quer outra coisa, eu não volto mais. Né? Ora essa, se eu tivesse feito alguma coisa,
eu não teria nem tocado nesse assunto com a minha esposa. Né? Não vou deixar minha esposa preocupada com a vizinha de frente. Mas o que aconteceu? Ela brigou com essa minha irmã e falou, porque tá aqui separado. Eu fui separar, né? Porque tá aqui separando, mas na hora tá em cima de mim, pô, que mulher louca. Né? Mas não, ela não se sentia benquista, ela não se sentia amada, ela não se sentia valorizada. E era uma mulher até que não era feia, não. Ela não era uma mulher bonita, mas não era uma mulher feia. E tudo isso por causa do maldito trauma. E realmente, até eu mudar, eu não vi ela se relacionar com ninguém. Então, olha como o trauma adoeceu. Né? Um dia, eu fui falar com ela, né? Isso antes do acontecido, da briga com a minha irmã e tal. Falei, por que você não se relaciona, não procura um homem decente e tal? Ela, porra, porque eu tenho dedo podre. Homem nenhum presta. Olha o adoecimento da pessoa. Homem nenhum. Pô, nós temos um pouco mais de 4 bilhões de pessoas na Terra. Entre esses 4 bilhões já é comprovado de que 2 bilhões e 350 mil são homens. Será que você conheceu todos os homens? Será que eu já passei por aí? Né? É lógico que eu não disse isso para ela, mas isso vem na mente. Né? Todo homem não presta, então eu não presto, ninguém presta. Então, é necessário você que tem atitudes, às vezes, que você não entende o porquê tem. Né? Mas você sente que está repetindo uma atitude anterior. Isso já aconteceu outras vezes. Investigue isso. Investigue isso. Tá? Quando eu digo que a maioria dos traumas da infância é por causa disso, porque a mente nessa fase, ela não processa, ela internaliza e reprime. Entende? E muitas das vezes elimina totalmente com um mecanismo de defesa e o trauma volta. Uma hora ele volta e te adoece. Né? A palavra trauma vem de trauma em grego, que quer dizer lesão profunda emocional ou física, que acaba sendo emocional também. Né? Você pode pesquisar agora aí, por exemplo, na sua IA, qual a etimologia de trauma, né? De trauma. Dano profundo e intenso no seu emocional. Então, se um dano profundo e intenso, ele está profundo, você não detecta ele. Você vai detectar ele, talvez, a partir de agora, quando você assistir esse vídeo e ver que você está repetindo coisas que não sejam num relacionamento afetivo, mas que sejam em relações pessoais, interpessoais, ou no trabalho, ou no tratar as pessoas. Né? E aí você vai começar a se indagar, será que eu tenho alguma coisa que... Bem, os óbvios você vai reconhecer, mas e os não óbvios? Que são aqueles reprimidos, escondidos, ilhados no seu inconsciente. Né? Então, se identificou. Então, estamos aqui para ajudá-lo. Lembrando que esse é um grupo social, tá? Caso você queira uma sessão comigo, ou um atendimento gratuito, você vá lá no grupo do WhatsApp, que eu vou colocar aqui o link para você, tá? Ou venha direto no meu Zap e aí a gente conversa das possibilidades de uma sessão, marca horário, agenda, tudo direitinho, explico como é que o tempo de duração. Se você precisa de análise ou uma sessão, já te explica tudo, né? Porque tudo depende da sua percepção, então, de repente, a sua percepção é grande e você começa
a fazer um movimento contrário ao trauma, né? Mas ele tem que ser desconstruído. Não adianta você querer tratar um trauma detectado se você não desconstruir. E você desconstrói. E nós intervimos. Tá? A intervenção é necessária pelo analista, ou o analista é só aquele cara que escreve? Não, eu já disse no outro vídeo e repito. O psicanalista deve, tem e é preciso intervir. Até mesmo para que ele conscientize a pessoa durante a associação livre, quando ele partir para a atenção flutuante, o que é uma repetição de padrão, o que é um trauma, aonde tem que ser cuidado, o que deve ser aplicado. Senão, como é que eu vou tratar? Né? E tratar vem de cuidar. Né? Então, faça uma análise. Faça uma análise, você que se identificou com esse vídeo, tá? Agora, não é jabá, não, tá? Eu não ganho dinheiro dele, não, mas eu não podia terminar esse vídeo antes de falar para você que gosta de psicanálise. Cara, assiste, vá no YouTube do Lucas Napoli. Se inscreva no YouTube. Eu tenho os 3 e-books dele. Sou um confrariado dele. Né? E o cara é demais. Você quer saber tudo sobre psicanálise? Eu não tô, te juro mesmo, não estou ganhando nada para fazer isso. É de tanta admiração que eu tenho, eu não poderia deixar de dizer. Vá no YouTube, é chamado Lucas Napoli. É só digitar no YouTube Lucas Napoli. Lá você que gosta, você pode aproveitar, você sendo um psicanalista, faz como eu, seja um confrariado. Né? Ou entre logo para a confraria o quanto antes, para que você possa aprender, você que gosta de entender a mente humana, né? Entender o psiquismo, porque nós trabalhamos com psiquismo, né? Como funciona, né? Como detectar o que vem, né, do consciente e do inconsciente, saber ouvir com 2 ouvidos e ter o 3º ouvido para filtrar o que vem de guardado e o que vem do entendido. Vai lá ler. E compra os e-books. Dá essa moral pro cara, porque o cara merece. Gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Eu ajustei a luz aqui um pouco fraco, talvez fique escuro aí, mas quando eu botei no forte, ficou forte demais e eu fiquei com a cara de pudim de neném, mais do que eu já estou. Beijo, fique com Deus e até a próxima.